Voltamos aqui com o programa Segurança Jurídica Brasil. Eu, Luiz Cláudio Chaves, tenho o prazer de receber aqui Gustavo Chalfun, que hoje é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Um abraço a todos os telespectadores que nos assistem pelo canal 9, canal 527, NET Claro. Gustavo, você me sucedeu lá na Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, que é um órgão da OAB de Minas Gerais e que cuida exatamente do esporte. Então eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre isso, a importância do esporte e se a profissionalização do esporte não vai bater um pouco com essa questão relativa aos jovens, né? Ou seja, nós temos o clube, a associação, que sempre cuidou muito de alguns esportes, por exemplo, Flamengo, né? Mexe com regatas, né? O Vasco da Gama tinha tendência O Cruzeiro tem um vôlei. O Cruzeiro tem investimentos em vôlei, né? O Atlético teve, há um tempo atrás, no futebol de salão, que eu tive a honra de jogar num adversário na época, né, que era o Promove. Mas assim, a gente sempre deu muita importância ao esporte amador, né? Como é que você acha que vão ser a conduta desses clubes-empresas em relação a esse esporte amador? Eles vão ficar a cargo do clube, né? Porque você não acha que essas empresas teriam que apostar um pouco nisso, até como forma de fazer a contraprestação para a sociedade do que recebem do torcedor, que é esse apoio à marca? Eu acho muito importante isso, porque nós temos crianças carentes que dependem muito disso. E se o futebol virar apenas uma grande empresa, né, nós teremos apenas um mercado para aquelas joias promissoras do futebol e não mais um investimento social no futebol. Então esses campos de várzea, pode haver um esvaziamento disso, ou você acha que não? Eu acho que o fomento a essas atividades amadoras, ela sem sombra de dúvidas poderia ser a contraprestação para a sociedade anônima do futebol. Foi uma legislação muito benevolente no que diz respeito ao resgate das atividades destas associações ao se converterem em sociedade anônima, com possibilidade de pagamento em longo prazo das dívidas acumuladas por más gestões. Isso no Brasil como um todo. São inúmeros os casos, é de conhecimento de todos nós, de gestores do futebol que infelizmente não adotaram medidas de governança, medidas de compliance, medidas ambientais e que deixaram aí uma situação extremamente difícil para aqueles que lhes sucederam, porque graças a Deus não é o caso no que diz respeito à política da ordem. Diga-se de passagem, eu recebi aqui a gestão do Luiz Cláudio de uma maneira muito confortável para que dessemos sequência dentro de um trabalho muito honesto e muito digno. E nesse raciocínio eu acredito que é extremamente importante destacar que essa contraprestação se desse de um modo amplo por estas sociedades anônimas, para entregar à sociedade brasileira um pouco do que estão recebendo nesse momento pela Lei 14.193. Esta disposição não existe previsão na própria lei. Todavia, eu acredito que o desenvolvimento, o fomento dessas atividades amadoras é que geram os novos talentos para o futebol. Então, creio que seria de bom alvitre, de boa valia, que esses clubes refletissem, mantivessem os departamentos amadores, pudessem fomentar as atividades daquelas crianças, depois adolescentes e depois jovens profissionais, para que inclusive possam ter mão de obra de qualidade, permanecendo o Brasil como um dos principais celeiros aí do futebol mundial. Maravilha. E você, evidentemente, não tem uma bola de cristal, mas como é que você vê, assim, pela experiência da SAF Cruzeiro, já do Vasco, do Botafogo, concretizadas, o do Cruzeiro com o Ronaldo, o do Botafogo com investidor estrangeiro. Como é que você vê a tendência do futebol brasileiro? Vamos dizer assim, nós temos 20 times na Série A, 20 times na Série B, esses principais times do futebol brasileiro, percentualmente, quantos que você acha que irão, né, para o SAF? Já tem trabalho nesse sentido de outros clubes? Eu já sei do Atlético, evidentemente, que tem procurado até já fazer um trabalho prévio, confidencial, né, para a implantação da SAF. Mas você poderia prever já, como advogado da área, quantos clubes vão adotar pelo sistema da SAF? Eu tenho muita tranquilidade em dizer que é um caminho sem volta e que acredito que a maioria dos clubes de Série A e Série B estarão, se não num curto espaço de tempo, em médio espaço de tempo, figurando entre aqueles
organizados sob a forma de sociedade anônima do futebol. Acredito mesmo em razão de uma gestão profissional que se pretende que se tenha com a sociedade anônima, em detrimento às gestões passadas, que foram gestões em todo o país de descrédito para com o próprio torcedor. Eu acredito que agora haverá uma responsabilidade para com o torcedor naquilo que se possa gastar, quais são as rendas e um crescimento, não digo desordenado, mas a partir de então ordenado dentro das premissas da Lei 14.193. É importante dizer para o torcedor apaixonado também que quando se estabelece uma SAF, não necessariamente o patrimônio estará atrelado a essa negociação. Por exemplo, no caso do Atlético, né, muito se pergunta, indaga sobre a arena, a chamada Arena MRV. Né? O Atlético deve inaugurar essa arena em março e ela pode integrar o ativo da SAF ou ela pode ficar para o clube arrendando, né, para o clube empresa, não é isso? São modelos de cisão do departamento de futebol, fusão de departamentos ou não, ou mesmo constituições de sociedade anônimas de futebol. Então são propostas das mais diversas, a depender da assembleia com os associados, nas associações originais que geram a sociedade anônima do futebol. Então cada caso será um caso pré-definido com as assembleias, com os conselhos dos clubes que estão em vias de transformação em sociedade anônima. Gustavo, em relação a SAF implementada, como é o caso do Cruzeiro, existem prazos de carência, de transferência de recursos. Eu gostaria só que você explicasse do ponto de vista legislativo, não da prática, né, mas do ponto de vista legislativo. Como é que funciona isso? Futuramente, a empresa terá que repassar um valor à associação, ao clube. Né? Como é que funciona isso em termos da legislação? No que tange à Lei 14.193, a Lei da Sociedade Anônima, ela estabelece um teto mínimo no que diz respeito ao regime centralizado de execução. Então, no regime centralizado de execução, obrigatoriamente, 20% das receitas auferidas pela sociedade anônima têm de ser direcionadas para a associação para pagamento das dívidas até então existentes, com a transformação do clube de associação para a sociedade anônima. Esse percentual, se os 6 primeiros anos forem bem-sucedidos, quitando as dívidas pré-existentes, ele poderá ser reduzido a 15%, elastecendo em mais outros 4 anos, mais 48 meses para pagamento. Portanto, dentro de 10 anos, as dívidas têm de ser quitadas no regime centralizado de execução, com remanejamento de 20% nos 6 primeiros anos, que podem ser reduzidos a 15% nos 4 anos finais. Esta é a regra no regime centralizado de execução. No regime da recuperação judicial, tudo depende do plano de pagamento apresentado aos credores, porque são os credores que legitimam ou não, ou que criam um plano de pagamento. A maioria dos credores, da vontade dos credores, das diversas classes de credores é que prevalecerá. Muito bem. Gustavo, para terminar mais esse bloco, nós já tivemos a oportunidade de ouvir o autor da lei, que é o senador Rodrigo Pacheco. Tivemos a oportunidade de ouvir sobre o tema também o desembargador Flávio Bozon, que foi diretor jurídico do Cruzeiro no momento mais importante ali da implantação da SAF, e hoje a oportunidade de ouvir a sua experiência, né, como advogado do Cruzeiro, que está militando diariamente essas questões do dia a dia mesmo, né, da implantação da SAF. O que você acha que é o mais difícil para a implementação diária dessa legislação? Vamos falar do pior cenário. O que você acha que é o pior cenário? Acho que o pior cenário é estabelecer práticas internas, mudança de comportamento, estabelecer até mesmo um diálogo com o Poder Judiciário, que para o Poder Judiciário a legislação é tão nova quanto para nós, operadores do Poder Judiciário, advogados, advogadas, em todo o país. Então, as divergências jurisprudenciais, as decisões ora conflitantes em um tribunal e outro, ora conflitante entre uma Câmara e outra, e até que ocorra uma uniformização, uma estabilidade nestas decisões, são percalços que naturalmente toda legislação nova nos traz e são desafios que a advocacia tem de estar pronta para enfrentar. Então, creio que o que é de mais difícil nesse cenário é o enfrentamento de questões que, para nós, advogados e advogadas, são comuns a cada vez que o Poder Legislativo edita uma norma e o Executivo a sanciona.
dentro dessa perspectiva, são dificuldades que nós já imaginávamos que existia. Lhe dou um exemplo. Quando fomos despachar o pedido do regime centralizado de execução, não havia no sistema do processo judicial eletrônico um campo destinado ao regime centralizado de execução, que é de competência exclusiva do presidente do Tribunal de Justiça. Contamos com a colaboração do presidente do Tribunal de Justiça à época, o presidente, então, presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Lemes, que determinou que este pedido fosse apresentado sob um regime de um sistema eletrônico de informações, um SEI, até que o processo judicial eletrônico tivesse um campo próprio para o pedido de regime centralizado de execução. São dificuldades normais e naturais, na minha visão, de uma legislação nova que chega para revolucionar o futebol brasileiro e que merece aqui as congratulações ao presidente do Congresso, autor da lei, presidente Rodrigo Pacheco. E está aí você, jovem advogado, jovem advogada, um campo importante aí para você militar, né? Não só do ponto de vista da SAF, mas as ações trabalhistas que dizem respeito, né, aos atletas de futebol, aos servidores, colaboradores do clube e agora da empresa, né? Então é muito importante você tomar conhecimento desse arcabouço legislativo que cerca hoje, né, as sociedades anônimas de futebol. Eu quero agradecer imensamente a presença do Gustavo Chalfun, advogado, militante, professor universitário, né, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Muito honrado aqui com sua presença, Gustavo. Agradecer você, telespectador, que nos assistiu aí com toda a atenção e deixar claro para você que nós estaremos aqui falando sobre temas diversos, mas sempre ligado à área do direito no Segurança Jurídica Brasil. Um abraço a todos.